Neemias capítulo 3, versículo 25 diz assim: Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa do real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Digam comigo, pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e verso 26, e os servos do templo que habitaram em Ofel, até defronte à porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Na verdade, nós ficaremos apenas com o verso 26, 25, que fala da reparação do pátio do cárcere. Onde é que está a porta aí, bispo? Um estudo profundo neste pátio do cárcere que foi reparado vai mostrar para você que existia uma porta neste pátio, que também era chamada de porta do pátio. Então, o texto sagrado está nos mostrando que Neemias liderou um grupo que ergueu uma porta entre tantas, diante de um pátio, de um cárcere, que era uma prisão que havia em Jerusalém. Aquela prisão era subterrânea, e de vez em quando aqueles presos eram tirados de debaixo do chão, daquela prisão debaixo da terra, e eram colocados naquele pátio. E havia uma porta naquele pátio, por onde os prisioneiros saíam depois de libertos e entravam quando eram para serem presos. Então eu quero que vocês imaginem aqui se encontra a cidade de Jerusalém. Ao redor existe um muro, e aquele muro tinha 12 portas, e aquelas portas foram todas reformadas, reconstruídas por um grupo que um homem chamado Neemias liderou. Nós já falamos das portas da água, do cárcere, aliás, das águas, da fonte, porta dos cavalos e outras mais. E no meio daquelas portas, naquele muro havia um pátio. Mas quando você entrava, para você entrar para aquele pátio, existia uma porta, que era conhecida como a porta do pátio do cárcere. Então você passava pela porta, aí você não entrava logo no cárcere, você entrava num pátio, entrava num local diferenciado. E daquele pátio, se você quisesse visitar os presos, você entrava debaixo do chão, e lá existia uma cadeia onde os presos ficavam. Está entendido até aqui? Digam amém. Pois bem, e Neemias ergueu esta porta do pátio do cárcere, que também é conhecida como a porta da prisão. E nesta noite, eu quero perguntar a você, quais são as prisões da tua vida? O que é que prende você? O que é que prende você para você não aceitar a Jesus? O que é que prende você para você não ser o cristão que Jesus quer que você seja? Às vezes nós, como cristãos, carregamos uma prepotência dentro da nossa alma, e isso é uma prisão. Você sabe que ninguém prepotente está candidato a alguma vitória. Você sabe que o pecado que mais Deus odeia é a prepotência e o orgulho. Porque todas as vezes que Deus olha para um homem ou mulher orgulhosos, Deus relembra um fato que aconteceu no céu. Todas as vezes que Deus encara uma pessoa orgulhosa, Deus relembra um fato que aconteceu no céu. Deus recebeu lá no céu uma pancada, entre aspas, tão grande, de uma pessoa orgulhosa. E quero te dizer que até hoje eu só tenho uma notícia só
de alguém que pecou e está vivo, e Deus não se propôs em perdoá-lo. Até hoje Deus guarda uma mágoa no coração. Deus não conseguiu perdoar Lúcifer. Deus não tem condição de perdoar Satanás e nem os seus demônios. E o que foi que Satanás fez? Satanás se orgulhou, ele elevou o coração e queria ser igual a Deus. E esse pecado de prepotência e de orgulho, o nosso Deus não encontrou forças para perdoar. Diga comigo, misericórdia. Deus não encontrou forças para perdoar o orgulho de Satanás. É tanto que hoje Deus não faz apelo para o demônio, Deus não faz apelo para Satanás, porque Deus não quer que Satanás se arrependa. Você já ouviu falar sobre isso? Está escrito, Deus mandou colocar uma sentença na Bíblia, lá no livro de Hebreus, dizendo: eu sou o Senhor, preparei salvação para o homem. Ele, se for um adúltero, se arrepender, eu perdoo. Se ela for uma prostituta e se arrepender, eu lhe perdoo. Se ele for um assaltante, um maconheiro, um macumbeiro e se converter, eu perdoo. Mas não preparei salvação para anjos. Não preparei salvação para anjos que caíram. Satanás não tem condição de ter perdão, porque ele cometeu o pior pecado da vida, o pecado do orgulho e da soberba. E muitas pessoas hoje continuam nesse pecado de orgulho e de soberba. E o que é o orgulho? Uma prisão que quem o tem dificilmente consegue se libertar. O orgulho é a adoração do eu. O orgulho também pode ser chamado de egolatria. O orgulho pode ser chamado também de egolatria. Você poderia falar nesse nome? 1, 2, 3 já. Egolatria é a adoração do eu. É quando uma pessoa se levanta e se propõe diante da sociedade em ser o único certo, ou apenas, ou pelo menos o mais correto. É quando uma igreja se levanta diante de uma multidão de igrejas e se propõe a ser a única certa, ou a mais certa. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa que diga: o único certo na história sou eu, se tem um certo, sou eu, você não precisa defender-se tanto. Nós não precisamos nos defendermos tanto, querido. Jesus Cristo disse: eu não falo de mim mesmo, há um que testemunha a meu respeito. Eu não estou dizendo que você assuma todos os dias culpa de pessoas, mas quando a coisa se enroscar demais, ou se enrascar demais, para de justificar-se tanto e confia no Senhor, porque a Bíblia Sagrada diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça a quem é humilde. Louvado seja Deus. Sai dessa prisão do orgulho e confia no Deus Todo-Poderoso, e entra pela porta do cárcere hoje e saia por ela vitorioso. Seja liberto das prisões na porta do cárcere. Ano que vem é 2016. No outro ano será 2017. E no dia 31 de outubro de 2017, o mundo cristão evangélico deve comemorar uma data. A igreja protestante oficial, a igreja evangélica hoje conhecida, completará 500 anos. Eu estava hoje lendo alguma coisa sobre a reforma, e Deus começando a me dar um sermão sobre como foi a reforma. E eu não quero entrar nesse mérito hoje, mas hoje me chamou a atenção, creio que muitos viram nas redes, uma palavra escrita pelo pastor Martinho Lutero.
Martinho Lutero disse algo que está de acordo com a mensagem de hoje. Ele disse assim: Deus cria tudo a partir do nada. Portanto, quem não se esvaziar e não se tornar em nada, Deus não tem condição de fazer nada por ele. Rabalabacharabacai, Rabalabassúria. Deus criou tudo a partir do nada. Alamai Sumenikovia. Ponto. Portanto, quem não se esvaziar e não tornar-se em nada, Deus jamais poderá fazer nada por esta pessoa. Deus está à procura de pessoas que se libertem do seu eu, aleluia, que estejam dispostas a saírem de debaixo do jugo do orgulho, que estejam dispostas a saírem de debaixo do jugo de que eu sou, de que melhor do que eu não há, de que eu sou melhor do que todos, e que eu não me rendo, e que eu não perdoo, e que eu não esqueço. Deus lhe convida nesta noite a se libertar, nesta noite em que Deus vai escancarar e reerguer a porta do cárcere, para você sair liberto dessa prisão terrível, que é a prisão da prepotência, a prisão de guardar rancor dentro de si. Que Deus venha te libertar nesta noite, meu irmão. Hoje é noite de libertação. Passa pela porta do cárcere, vai na pátio do cárcere e sai dessa prisão por essa porta. Hoje é noite de você se libertar. Louvado seja o Senhor. E nessa prepotência, muitas vezes nós esquecemos de algo maravilhoso. Ao invés de fazermos o bem, fazemos o mal. E eu gostaria que você, comigo, rapidamente, fosse ao livro de Isaías. Corre lá. Fosse lá para o capítulo 45, para você ver um exemplo de vida para nós, no livro de Isaías. Aleluia. Isaías capítulo 45. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isaías capítulo 45. Só quem for encontrando, vá dizendo: Jesus Cristo liberta. Aleluia. Olhe bem o que está escrito. Isaías 45. Nesta noite em que nós estamos falando sobre a reforma, a reconstrução da porta do cárcere, do pátio da prisão. Glória a Deus. Veja o que é que diz. Do 1 em diante: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Glória a Deus. Agora, quero que você descubra quem vai falar agora. Quem é que está falando no livro de Isaías? O texto começa dizendo: assim diz o Senhor. Quem é que está falando? Assim diz o Senhor ao seu ungido. Como é o nome dele? Ciro. Aí Deus vai falar com Ciro e vai dizer para Ciro: Ciro, eu vou abater nações diante de tua face. Ciro, eu vou
eu vou abrir portas para ti que jamais essas portas se fecharão para você. Aleluia. Aí você diz assim: bispo, quem era Ciro? Eu vou dizer quem era Ciro. Primeiro, vou falar de sua profissão. Ciro era o rei mais conhecido da época de Isaías, de Neemias e de Esdras. Ele era o rei da superpotência da época, da antiga Babilônia, que depois virou Medo-Pérsia. Era como se fosse muito mais do que Barack Obama. Era o rei dos reis da terra. Todos os reis da terra pagavam impostos a Ciro. Primeiro, os antecessores de Ciro. Olhem para cá. Os antecessores de Ciro. Alguém me ouve? Porque a Bíblia diz: cada palavra a seu tempo, a seu. Então escuta para você aprender da glória de Deus com essa palavra. Presta atenção. Primeiro, veio um rei chamado Nabucodonosor, levou o povo cativo para a Babilônia. Como é o nome dele? Depois vieram mais alguns reis. Nabucodonosor morre, se levanta Belsazar. Depois de Belsazar se levanta Dario. Dario se vai, vem outros reis até Ciro tomar de conta. Em 70 anos, cerca de 5 reis. O último foi Ciro. Então ele era o rei, o tal. E quando ele começou a reinar em Israel, na antiga Pérsia, Ciro observou que tinham nações de longe no seu território que queriam voltar para casa. Esse era Ciro, o rei. Mas como era a fé do rei Ciro? Eu vou dizer, nenhuma. Ele não acreditava, ele não se convertia, não tinha se convertido ao Deus vivo, porque o próprio Deus testemunha aqui que Ciro não conhecia a Deus. Em Isaías, olha aí o verso 4: por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ramanarabacai. Ciro não conhecia a Deus. Ciro não era crente. Aleluia. Já tem gente entendendo o mistério de Deus aqui nessa noite. Mas Deus chega para esse cara incrédulo e diz: olha, eu vou abater nações diante de ti. Deus chega para esse cara incrédulo e diz: olha, eu vou abrir porta para você que não se fechará. E você diz: para incrédulo? Sim. E Deus amplia isso dizendo, olha no verso 2: eu irei com você adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, olha só, despedaçarei os trancas de ferro, te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Como que Deus pode prometer, diácono Francisco, tantas bênçãos a um cara que não o conhece? Essas coisas não é só para crente, não. Eu vou dizer para você o que é que Deus prepara só para o crente fiel. Não é nem toda bagaceira que tem por aí. O crente fiel não é nem para toda gambiarra que tem por aí. Só para o fiel. Não é nem para todo paraguaio que tem por aí. Só para crente fiel. Ramanabracai. Não é nem para todo chico balaio que tem por aí. É para crente fiel. Aleluia. Não é nem para todo crente paraguaio que tem por aí clandestino. É para crente que tem o carimbo e a marca do Espírito Santo. Para esses, só para esses é o céu. Só para esses. Só.
Quando Jesus voltar, Ele não vem tirar a igreja do meio das nações, Ele vem tirar seus escolhidos do meio da igreja. Porque no meio da igreja tem gente salva e gente perdida. Agora deixa eu te dizer, Rei Badara Shemanaha, existem leis que tanto faz serem cumpridas pelo crente como pelo incrédulo. Se for cumpridas, aqui na terra a bênção vem tanto para um como para o outro. Esse cara aqui era um incrédulo, mas ele tomou uma atitude na vida, que mesmo ele sendo adorador do cão, Deus disse: você é adorador do cão, mas eu vou andar com você. Você adora o Satanás, mas eu vou abrir porta para você. Quem sabe você se converte. Reimanalabassúria. E o que foi que esse cara fez de tão especial? Eu vou dizer. Ele começou a governar, e ele enxergou o povo de Israel que estava sofrendo lá. Ele chegou para o maioral, para os sacerdotes de Israel, e disse assim: está com quantos anos vocês estão aqui escravizados aqui na antiga Babilônia? Eles disseram: está com 70 anos. E como é a vida de vocês aqui? Eles disseram: ô seu rei Ciro, a gente vai lá para cima daquela serra e começa a olhar em direção a Jerusalém, e começa a dizer: oh Jerusalém, que minha língua se apegue ao paladar, se eu de ti me esquecer. Eu quero voltar para lá, Jerusalém. Oh Daniel, e tu? Oh, eu sou daquele tipo de gente que eu tenho tanta saudade de Jerusalém, que quando eu chego à noite no meu quarto, eu abro a janela do meu quarto e oro olhando para Jerusalém, de tanta saudade que eu tenho de voltar para ali, tanta vontade que eu tenho de voltar. Aí Ciro disse: pois eu vou fazer uma coisa com vocês, eu vou liberar vocês para voltarem para a terra de vocês, aleluia. E eles disseram: Senhor, Ciro, mas se a gente voltar, a gente morre de fome no caminho e morre de sede. Ciro disse: eu dou água e dou pão para vocês comerem no caminho, louvado seja Deus. Ciro, mas quando a gente voltar lá, a terra vai estar sem casa, porque há 70 anos Nabucodonosor destruiu nossas casas. Ele disse: eu dou dinheiro para levantar as casas. E aplauda Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Acabaram com o microfone. Acabou o microfone. Labassúria Manahá. Agora tá bom. Escuta aqui. Aí Deus olhou lá do céu e disse assim: me agradei. Me agradei. Você não me conhece não. Você não me conhece não. Fez isso sem esperar nada até. Mas eu me agradei. De tanto eu amar meu povo, quem fizer bem a meu povo, eu faço bem a ele. Aleluia. Você não tirou meu povo da prisão, Ciro? Eu não quero saber se você me conhece ou não, mas porque você tirou meu povo da prisão, eu vou abrir porta para você. Quer se converter? Se converta, para eu lhe dar vida eterna. Mas se você não se converter, eu vou te abençoar em toda a tua vida. Por toda a tua vida eu vou te abençoar, por causa de uma atitude que você tomou de ajudar o meu povo voltar. Quantos podem dizer amém? Despreenda nessa noite seu coração de qualquer prisão que lhe atormente. Aprenda com Ciro uma coisa: aprenda a fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Viu? Quem está me ouvindo? Quem faz o bem planta uma semente tão linda, que ele vai colhê-la à medida, muito mais, a 100 por 1, do que ele plantou. O bem é uma semente maravilhosa. Eu não sei se você tem bens financeiros para semear na vida de alguém, mas você tem um sorriso, aleluia. Você tem um abraço. Você tem um telefone para ligar e dar uma palavra de carinho.
Quem pode dizer amém? Você tem condição de fazer uma visita a alguém que está enlutado e dizer: conta comigo. Isso é o bem. Você tem condição de chegar para alguém que está alegre e dizer: eu me alegro com você. Tem condição de chegar para uma pessoa triste e dizer a mesma coisa: eu estou triste com você também. A sua tristeza é minha, sua alegria é minha. Isso é fazer o bem. Quem faz o bem, prepare-se, Deus vai abrir porta. Quem faz o bem, prepare-se, Deus lhe recompensará. Não há ninguém. Está saindo esse microfone na frente? Todo mundo está ouvindo? Amém? Glória a Deus, amém. Obrigado, é porque não se preocupe não. Preste atenção. Quem faz o bem a quem é de Deus, não tenha dúvida, será abençoado. Deus está dizendo para você: se você andar na minha presença e fizer o bem, prepare-se, que eu vou abrir porta para você que ninguém fecha, nem o diabo fecha. Aprenda a fazer o bem. É porque às vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. Hoje eu testemunhei aqui pela manhã. Eu não entrei em detalhes, mas eu lhe digo. Eu não esqueço de um dia em que eu estava num sítio e meu telefone toca. Era uma família em pé de guerra. Uma família em pé de guerra, pedindo a minha presença para resolver um problema. E eu encostei naquela família. Encostei. E cheguei naquela família e fiquei no meio daquela guerra familiar. E eu disse: Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? E um queria uma coisa, outro queria outra, e eu ouvindo. Até que eu disse: Senhor, eu me ofereço para ajudar essa família, para fazer o bem a essa família. E eu me meti naquela família. E era algo muito sério, muito sério. Eu só sei que quando eu resolvi aquele problema, eram 3 dias depois, com 3 dias depois, e quando foi resolvida, resultou que um daqueles foi beneficiado em receber um direito grande, um direito trabalhista. E o dinheiro daquele cara daquele rapaz que teria que receber, foi acordado que seria depositado na minha mão. E eu receberia, não vou dizer se foi em mão ou no banco, mas que passaria pela minha mão. Eu fui lá no local, retirei, saquei o dinheiro, coloquei minha mão e fui deixar aquela quantia grande, às altas horas. Sinceramente falando, eu fui deixar na maior alegria do mundo, porque aquela família deixou de contender. E quando eu cheguei lá, que entreguei, aquela família disse assim: bispo, nós queremos dar parte desse dinheiro para o senhor. Nós queremos entregar parte desse dinheiro. O senhor quer levar agora? Eu disse: não, não precisa não. Deixa para uma outra ocasião. Não precisa. Por quê? Eu lembrei-me da história de Eliseu e Naamã. Eu disse: não, ele vai achar que eu trabalhei por ele e ele me deu esse dinheiro para me pagar. Eu não quero, não. Você não precisa não. Ele disse: não, eu não quero. O Senhor Jesus sabe que eu disse que não precisava, mas não tinha nada nessa carteira. Que às vezes eu digo assim: eu não sei para que eu boto essa carteira no bolso. Eu não sei nem para que eu boto, porque você olha, muitas vezes o que tem é pronto, é só para passar no hospital. Quando eu coloco assim, o pessoal, o guarda, quando vê, sai da frente para vamos passar. E eu estava com essa carteira sem nem um centavo. E eu disse que não queria, porque eu não queria ser impedimento naquela família. Mas Deus sabe que tinha algo na minha casa necessitando há muitos dias. Mas eu não quis e vim para casa. Quando eu dei entrada em minha casa, aquele casal estacionou rapidamente de frente à minha casa e disse: bispo, Deus não deixa a gente dormir. Eita glória, aleluia. Deus não deixou a gente dormir. Eu disse: por quê? Porque o Espírito Santo, uma coisa dizendo em nosso coração: o homem está precisando,
o homem está precisando, o homem está precisando, e eu vim aqui porque o Senhor está precisando. Pegue, eu disse, agora eu sei que Deus quer que eu receba, e as palmas louvam a Jesus. Faça o bem e se prepare para receber. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está ouvindo essas coisas e diz assim: por que é que isso não acontece comigo? Eu vou dizer por que é. Entre muitas coisas pode existir isso. Quem sabe você é uma pessoa que não parou para imaginar o valor que tem abrir o coração e fazer o bem. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Abra seu coração, faça o bem, aprenda a amar, aprenda a investir tempo, o que você puder, em seres humanos que agradem a Deus, e as portas se abrirão diante de ti, portas que não se fecharão. E quem acredita no poder de Deus, dê glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.